Após reunião bilateral com o presidente da China, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país asiático cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. Bolsonaro disse ainda que pretende diversificar as relações comerciais com a China. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil está negociando uma área de livre comércio com o país asiático. Ele evitou dar detalhes sobre a tratativa com o governo chinês, mas destacou o crescente volume de trocas comerciais registradas nos últimos anos entre os dois países. De acordo com o ministro, o Brasil deve seguir exemplos de integração de países da Europa e da Ásia que têm elevado o padrão de vida das populações. Abro aspas. Os chineses, indianos, malásios, filipinos, todo mundo está subindo o padrão de vida. Enquanto isso, do lado de cá, particularmente a América Latina, o Mercosul, faz o contrário, ficamos fechados. Nosso padrão de vida está piorando, fecho aspas. Diga, Vera. Foi surpreendente essa negociação, provavelmente uma evolução da viagem do presidente à China, né, há algum tempo, algumas semanas. Eu acho que isso vai ter uma repercussão com os Estados Unidos, porque a gente sabe que a China e os Estados Unidos estão aí no meio de uma guerra comercial. O Brasil agora entra como um novo ingrediente nisso, se fechar mesmo uma área de livre comércio com a China não é algo para já, é algo que vai começar a engatinhar. A gente sabe como esses acordos levam tempo. O do Mercosul com a União Europeia levou anos e anos, chegou a uma década, mais de uma década. Então é um anúncio surpreendente pelo ponto de vista ideológico. Vamos lembrar, no início do governo Bolsonaro, quando alguns parlamentares do PSL foram à China para conhecer tecnologia de empresas chinesas, eles foram alvo de uma saraivada de críticas por parte da ala mais ideológica do governo, puxada pelo Olavo de Carvalho, que tem influência na política externa, né? Ele tem ascendência sobre o chanceler Ernesto Araújo, sobre o filho do presidente que milita nessa área também, Eduardo Bolsonaro, sobre o assessor internacional da presidência, Felipe Martins. Então tem uma mudança de paradigma nisso. Eu acho que é bom, é positivo, o Brown, independentemente do fato de que nós temos diferenças políticas e ideológicas com a China, é inegável que se trata do nosso principal comprador, um dos principais parceiros, é o segundo maior volume aí de negócios que a gente tem e o que mais compra do Brasil. Então é muito importante que a gente estreite esse caminho. Os produtos brasileiros têm uma boa entrada na China. Agora, o primeiro que se fala é um intercâmbio aí de frutas, parece uma coisa muito pequena, perto do que pode vir a ser gerado por essa área de livre comércio, caso ela seja de fato implementada. Eu acho que a gente tem só de ver quais serão as consequências políticas aí, se o Brasil vai continuar gozando de um bom relacionamento com Trump depois desse anúncio. Vai ter desdobramentos, ainda é muito cedo para a gente analisar em toda a sua inteireza esse anúncio, ele próprio é incipiente, mas eu acho que do ponto de vista comercial, do que abre de mercado para o Brasil, é muito positivo. A China não está crescendo mais como crescia há alguns anos, mas ainda é o grande impulsionador do crescimento. Eles compram muitos produtos brasileiros, as nossas commodities, compram soja, compram minério. Então, essa área de livre comércio pode sim nos interessar bastante. Significa que a gente também vai deixar livre, por exemplo, a entrada de tecnologia chinesa. Isso é algo que os Estados Unidos não gostariam que acontecesse. Já houve pedidos dos Estados Unidos para que a gente freasse, por exemplo, a entrada do 5G chinês e da tecnologia de telefonia celular chinesa no Brasil. Aparentemente, Bolsonaro não vai enveredar por esse caminho. Achei surpreendente, repito, mas achei positivo do ponto de vista do posicionamento comercial do Brasil. Achei inteligente. Fala, Josias. O presidente Jair Bolsonaro vive, em relação à China, uma fase a fase da caída em si. Algumas pessoas se recordarão que em outubro do ano passado, ainda como candidato, o Bolsonaro disse que a China não compra no Brasil, a China está comprando o Brasil. 5 meses depois, já com a faixa de presidente no peito, o Bolsonaro participou de uma aula magna para formandos do Itamaraty e assistiu sem esboçar nenhuma reação a um discurso em que o chanceler Ernesto Araújo deseducou os novos diplomatas, dizendo que o Brasil não iria vender a sua alma para exportar minério de ferro e soja para a China comunista.
Hoje, o Brasil do Bolsonaro roga aos chineses que comprem não a alma brasileira, mas as estatais, os aeroportos, as ferrovias, os portos e toda sorte de empreendimentos de infraestrutura. Semanas atrás, antes mesmo da ida do Bolsonaro à China, foi à China o vice-presidente Mourão e expôs lá a empresários chineses algo como 200 projetos de infraestrutura nos quais o Brasil gostaria que os chineses investissem. Dias atrás, o Brasil mendigava também uma participação michuruca de estatais chinesas em leilões de petróleo, dos quais as grandes petroleiras do mundo preferiram se abster. E quanto à soja e ao minério de ferro, as commodities mencionadas na anteaula do suposto chanceler Ernesto Araújo, não resta ao Brasil senão agradecer à China por continuar comprando, porque é só o que o Brasil tem a oferecer. Soja, petróleo e minério hoje respondem por 70% de toda a pauta de exportação do Brasil para a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil há 10 anos. Então, a gente vende produtos básicos e compra dos chineses manufaturados, coisas como plataforma de exploração de petróleo, motores, geradores, circuitos de telefonia e um interminável, etc. Então, agora vem o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e bate bumbo em torno dessa negociação de uma zona de livre comércio com a China. Parece muito bom. É preciso tomar cuidado ali, porque esse saldo comercial que hoje é favorável ao Brasil, se você faz uma zona de livre comércio como essa, que não é para agora, isso é coisa para muitos anos, talvez não seja para o primeiro mandato do Bolsonaro, a China é muito voraz e é capaz de inverter essa balança comercial favorável ao Brasil. Não se sabe se essa zona virá, mas de qualquer modo é alvissareiro notar que houve uma revolução no comportamento do governo brasileiro em relação à China. Resta torcer para que não haja nenhuma reviravolta, porque certos cérebros do governo brasileiro, eles começam a funcionar quando acordam e param no instante em que encontram uma ideologia pela frente ou quando enxergam uma foto do Donald Trump. Fala, Constantino. Olha, eu acho a notícia muito boa. A entrevista que o ministro Paulo Guedes deu totalmente alinhada com o pensamento liberal, mais abertura comercial. Ele acusou as gestões anteriores de isolarem o Brasil, né, ou de ideologizarem demais, como no caso do Mercosul petista. E a pauta econômica do governo atual é abertura comercial. Isso é música para meus ouvidos, isso é prosperidade para a nação, emprego, renda, tudo mais. Paulo Guedes também desmereceu essa questão, essa preocupação com a questão do superávit comercial presente hoje com a China, porque isso aí é um resquício da mentalidade mercantilista, isso é uma bobagem, já foi refutado por Adam Smith no século XVIII, essa mentalidade de que exportar é bom e importar é ruim, e ter déficit com um país específico é algo ruim. Isso é uma mentalidade, aliás, do Trump, né? E não tem nenhum respaldo na boa teoria econômica. Eu tenho déficit comercial com várias empresas das quais eu sou consumidor e isso não é nenhum problema para mim. Então, quanto mais comércio com o mundo inteiro, melhor, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista de prosperidade de uma nação, e nisso o ministro está certíssimo. A decisão de ir para esse caminho de uma livre região de comércio e o presidente Bolsonaro também endossando essa mensagem, falando que o futuro do Brasil é com a China e tudo isso é interessante e mostra uma guinada de um discurso mais ideológico durante a campanha e do começo do governo e também de alas do governo. Vamos lembrar que o guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho, escreveu em maio que quem diz que relações com a China é possível um puro comércio pragmático, né, ou é imbecil ou é um agente chinês. Então ele está chamando o próprio presidente e o seu ministro da Economia de imbecis ou de agentes chineses. Então, é óbvio que isso mostra uma certa maturidade, um choque de realismo, talvez, do governo que precisa atender vários setores que produzem, querem exportar ou então querem importar insumos manufaturados mais baratos da China. Para o consumidor também é bom, porque significa produto mais barato e é recurso extra para gastar em outros setores ou poupar, o que é sinônimo de mais investimento, taxa de juros menores. Dito tudo isso, né, e derruba algumas narrativas, uma delas é de que o governo teria uma postura totalmente ideológica nas relações internacionais e não é bem isso que a gente está vendo, ou de que a influência
do guru Olavo de Carvalho seria absoluta e não é bem isso que estamos vendo, né? Além de derrubar algumas narrativas ou mostrar pelo menos uma mudança positiva do governo, né? Eu acho sim que cabe ressaltar aqui, até em nome da coerência, eu já falei isso várias vezes, o mundo não se resume a comércio, né? O pragmatismo é importante, principalmente nas relações internacionais, mas e ainda mais no lado do Brasil, que o Brasil é um país menor, nesse sentido ele tem que aproveitar a crista da onda da globalização. Do lado dos Estados Unidos, eu entendo uma postura de maior preocupação e ceticismo com a China. Existe aí uma disputa, e é óbvio que ela é ideológica, como era no tempo da Guerra Fria, entre dois modelos, entre dois sistemas que lutam pela predominância global. E Deus queira, e os brasileiros sensatos também, que sejam os Estados Unidos os vencedores dessa batalha, e não a China. A China representa um modelo ditatorial, opressor, sem liberdade de imprensa, sem direitos universais, sem tudo aquilo que o Ocidente considera sagrado, enquanto que os Estados Unidos são o farol da liberdade no mundo. Então, o Trump compra uma briga muito mais geopolítica do que apenas comercial. E ele protege essa narrativa com um discurso mercantilista comercial. Ele não está sendo totalmente sincero, ou então ele realmente não entende totalmente a questão comercial e aí usa a falácia mercantilista. Mas o fato é que existe mais do que apenas comércio no mundo e a médio e longo prazo é importante que os Estados Unidos saiam fortalecidos dessa batalha e a China, de preferência, enfraquecida. Agora, é óbvio que não dá para ignorar o dragão chinês quando o assunto é comércio. Fala, Vera. Acho que para o Brasil pouca diferença faz quem dos dois vai vencer essa queda de braço, mesmo porque pode acontecer de os próprios Estados Unidos, por cálculo eleitoral do próprio Trump, ou por perceber que começou a haver prejuízo com essa guerra comercial, arrefecer os ânimos logo ali na frente. Muitos analistas acham que a guerra comercial pode ter uma trégua no ano eleitoral, então acho que não cabe ao Brasil ficar aí tomando partido nessa discussão. Por isso eu achei positivo e surpreendente esse posicionamento do governo brasileiro, mostra aí um amadurecimento das questões de política externa e mostra, a meu ver, Brown, que o Ministério da Economia está ganhando espaço em relação ao Itamaraty nessas contendas, e isso é importante. Por quê? Você tem no Ministério da Economia, ocupando a Secretaria de Comércio Exterior do Paulo Guedes, o Marcos Trujillo, que é um especialista em relação com os BRICS, ele é um especialista em China. Eu já assisti várias palestras dele em que ele é um defensor da globalização, um defensor ardoroso, e acha que nas várias ondas da globalização os Estados Unidos vão preponderar ainda por muito tempo, porque eles têm aí um conjunto de condições que permitem a eles ter o predomínio na ciência, predomínio na tecnologia, predomínio em uma série de áreas que ainda vão fazer com que eles saiam vitoriosos nisso, que o Brasil, portanto, teria de tentar entrar numa nova onda da globalização. Isso é música para os meus ouvidos, perto de um discurso que é o que predomina no Itamaraty, de antiglobalismo, coisas meio obscurantistas, um nacionalismo meio antiquado e meio antigo. Então é sinal de que a equipe do Ministério da Economia está tendo mais relevância na definição da agenda internacional do que a equipe ultra-ideológica do Itamaraty, que chegou, inclusive, a dar aquelas aulas que o Josias se referiu. O discurso de posse do Ernesto Araújo não deixou muita sombra para dúvida sobre quais são as influências que ele segue em matéria internacional. Ele já teceu loas, já prestou homenagens ao Olavo de Carvalho em prosa e verso diversas ocasiões. E agora o Paulo Guedes sai à frente desse anúncio, portanto, mostrando de onde partiu a tratativa e quem é que vai conduzir um eventual acordo de livre comércio, caso ele venha realmente a ser firmado em toda a sua plenitude. Constantino. Positivo isso e esse pragmatismo liberal na economia e globalização. Conheço o Marcos Trujillo, já fui à palestra dele, já conversei muito com ele, entendo os pontos dele, mas eu queria só repetir uma coisa para deixar claro aqui, né? Não é indiferente para o Brasil a médio e longo prazo quem vence essa guerra cultural, assim como não era durante a Guerra Fria. A União Soviética, o Império Soviético, representava uma ameaça ao mundo. A China, não sejamos inocentes. A China representa uma ameaça ao mundo em termos ideológicos.
Eu acho que é muito importante a gente traçar uma distinção aqui entre forma e conteúdo. Eu sou um crítico muito veemente, inclusive, da forma nacional populista e de certas figuras da direita de reagir às ameaças que eles apontam. Mas as ameaças são reais. Eu não acho que seja obscurantismo falar de resguardar os valores básicos da civilização ocidental judaico-cristã contra seus inimigos, incluindo o globalismo, incluindo certas forças que existem no mundo, como os muçulmanos radicais e como, sim, o imperialismo chinês. Então, uma coisa é discutir qual é a melhor forma de lidar com a ameaça. Outra coisa é ridicularizar quem aponta que existem essas ameaças. Eu acho que a gente precisa fazer essa distinção, porque senão a gente vai estar sendo só estritamente economicista aqui. É bom comercializar com todos os países e ignorar que existem mais do que essas questões no mundo. Existem valores morais, existem questões sobre, inclusive, princípios que são caros a todos aqueles que vivem aplaudindo a ONU, né? Os direitos universais não são respeitados em muitos países que se viram contra o Ocidente, e a China é um deles. Josias. Olha, enquanto estiver prevalecendo no governo o capitalismo do Paulo Guedes, a coisa vai bem. Se começar a prevalecer o globalismo ou o antiglobalismo do Ernesto Araújo, eu acho que é melhor mudar para a China, porque o governo vai virar uma barafunda. Eu lamento muito que o Jair Bolsonaro tenha organizado o governo dele com uma área que trabalha e uma outra ala que, a meu juízo, é uma ala circense. Esse Ernesto Araújo, com a sua pregação, a meu juízo, ele transforma o Itamaraty num circo. Você imagina que força-tarefa nós teríamos nesse momento se o Paulo Guedes encontrasse uma correspondência no trabalho do Itamaraty. Se, por um milagre, acontecesse um surto de lógica no Itamaraty. Nós estaríamos hoje com 2 ministérios trabalhando na mesma direção. Num país com 12 milhões e meio de desempregados e tendo a China do outro lado, querendo comprar os nossos produtos, crescendo, o crescimento rodando na casa dos 6%. Hoje tem aqui a Índia também, no encontro dos BRICS em Brasília. A Índia está crescendo também alguma coisa na casa de 6%, 7%. Quer dizer, o Brasil tem que olhar para esses países como uma oportunidade de negócios e não ficar vendo fantasmas. O globalismo é uma assombração errada. A gente precisa se assombrar com os espantalhos certos, com os fantasmas certos. O maior fantasma do Brasil hoje é o congelamento da economia e o desemprego. Temos que sair desse atoleiro e, para sair desse atoleiro, temos que transacionar, sim, com a China. Não nos cabe organizar politicamente a China. Cabe a nós aproveitar oportunidades, inclusive quando eles brigam com os Estados Unidos. Vera. Eu discordo totalmente do Rodrigo nessa análise sobre a nossa necessidade de resguardar os valores judaico-cristãos ou os valores do Ocidente perante o Oriente. Eu acho que isso não é questão que deve entrar em geopolítica. E aí eu não estou falando só de questão comercial, não. Geopolítica também tem de ser mais pragmática. Cada país vai determinar a sua política interna. A China tem todas essas circunstâncias que ele falou, mas também tem outras bem mais complicadas. Hoje em dia é uma economia de mercado com um autoritarismo de Estado, e nem os Estados Unidos ousam se imiscuir nas questões internas ali deles, políticas, nem querer dizer se eles têm de adotar a democracia ou não. Eles só estão fazendo eles estão se resguardando do ponto de vista comercial. Hoje em dia, a treta ali é puramente econômica para ver quem vai dar as cartas na economia global, inclusive nos países vizinhos da China, que são satélites dela, mas que também são usados pelos Estados Unidos como lugar de implantação de fábricas, de contratação de mão de obra. Então tem toda uma circunstância geopolítica, econômica, que eu acho que o Brasil tem de olhar em primeiro lugar. E aí os valores que cada país quiser praticar, eu acho que é uma questão de autodeterminação. O Brasil tem os dele, a China tem os dela, os Estados Unidos têm os deles, e com todos eles têm as suas idiosincrasias internas. Então eu não analiso a questão por aí, e eu acho que globalismo é uma corruptela para a globalização, cujo significado é eivado de ideologia e com o que e no qual eu não vejo nenhum sentido prático e nem filosófico e nem teórico. Constantino.
A China não é uma economia de mercado, isso é uma grande bobagem do ponto de vista econômico, inclusive, é absolutamente controlada pelo Estado ainda. A questão dos Estados Unidos não é meramente comercial, isso é outra bobagem, na minha opinião. Basta ver o discurso, o melhor discurso já feito por Trump até hoje, em Varsóvia, um discurso eivado de sentido moral. A defesa que os Estados Unidos fazem de Taiwan e da sua autonomia, por exemplo, é absolutamente moral, não é apenas comercial, assim como a defesa que acho que o Ocidente como um todo deveria fazer de Hong Kong. Porque se o interesse é só comercial, deixa logo a China atropelar Hong Kong e Taiwan e eliminar o Tibete do mapa. Então, existe muito mais do que comércio e do que o foco estritamente focado no PIB em relação ao mundo. E felizmente que tem lideranças globais que, obviamente, não são as da ONU, até porque é contraditório, como eu disse. A ONU, a turma que idolatra a ONU fala em autodeterminação dos povos, ao mesmo tempo que fala em direitos universais, que esses povos não respeitam. Não é o povo da China que manda, não tem democracia. Não há autodeterminação alguma onde há um regime opressor ditatorial. Existe uma imposição de um regime contra o povo. É muito diferente de autodeterminação dos povos. Então isso é um discurso que serve como verniz para proteger regimes que são nefastos, normalmente à esquerda. Porque quando é da direita, aí esquece a autodeterminação do povo chileno quando está sob Pinochet. Aí esquece. Então, felizmente, existem lideranças no mundo que são lideranças morais e não apenas materialistas. Porque, felizmente, vencemos a Guerra Fria graças a uma figura como Ronald Reagan. Se dependesse de Jimmy Carter, talvez o mundo hoje falasse russo. Olha, Rodrigo, às vezes, com esse seu discurso de Guerra Fria, eu tenho a impressão que você está vivendo no filme Adeus Lenin, e que você vai acordar e vai levar um choque de saber que o mundo mudou um pouco. Vera, avisa isso para a turma que defende ainda aquele que foi derrotado na Guerra Fria. Tá bom, Tanta gente no Brasil vamos voltar para os defende anos ainda. 70, vamos.